não tem o lado de lá, o lado de cá, né? Nós estamos do mesmo lado, porque todos nós, no final do dia, somos pacientes. E é desse jeito que a gente se enxerga, né? O que eu posso fazer hoje para que eu ajude o outro, porque no dia seguinte eu posso estar no lugar dele. Olá, pessoal, começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, e é por dentro mesmo, porque você conhece com certeza, né, todas as atividades, estratégias, produtos, empresas e principalmente os grandes líderes do mercado de diagnóstico no Brasil. E o nosso convidado hoje é Paulo Gropp, da Qiagen. O Paulo Gropp é vice-presidente da Qiagen para a América Latina e formado em Engenharia Industrial Elétrica com MBA em Economia. Paulo, uma alegria muito grande tê-lo aqui, porque a gente sabe da importância da Qiagen. Vou até te confessar, minha esposa deu aula há muitos anos para universidades da área da saúde. Quando eu falei que era a Qiagen, ela falou, meu Deus do céu, uma empresa de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Então, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Elias. Um prazer estar aqui contigo. E a sua esposa, eu acho que sofre do mesmo mal de todos os clientes, os cientistas e todo mundo que conhece a famosa caixinha azul e a caixinha vermelha da Qiagen. Perfeito, com certeza você vai me contar bastante aí para todos que acompanham o nosso programa sobre as caixinhas, então, azuis e também as vermelhas. Agora, Paulo, primeiro eu gostaria que a gente trouxesse a palavra do Carlos Eduardo Gouveia, é uma regra nossa, né? Sempre ouvir a palavra do presidente. Então, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia, da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que idealizou esse projeto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Diagnóstico por Dentro do Mercado. E hoje nós teremos a grande honra e prazer de recebermos aqui Paulo Gropp, entrevistado por Elias Awad em mais uma edição desse inovador programa que traz informações sobre o mercado diagnóstico. E nada melhor do que falar sobre este executivo que tem conseguido, à frente de uma empresa completamente revolucionária, trazer muitas novidades para o Brasil. A Qiagen, como vocês sabem, ela tem tecnologias nas mais diferentes áreas, genômica, NGS e até mesmo para várias doenças tradicionais, antigas e que merecem uma perspectiva totalmente nova, como tuberculose ou HPV. Então não deixem de assistir mais este programa, cliquem o seu like e informem os seus colegas, que vale muito a pena. Tá, e, portanto, o Carlos Gouveia, presidente executivo da CBDL. Paulo, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho, né, antes da gente conhecer um pouco da tua história e também da Qiagen, a importância, primeiro, de ser, né, um associado à CBDL e também da atuação do Carlos Gouveia. Vamos lá. Bom, o Carlos, conheço ele de longa data, né? E ele traz o rosto da CBDL para todo o mercado brasileiro, né? Eu acho que a atuação dele junto principalmente ao Ministério da Saúde, é de vital importância para que a gente tenha representatividade e possa trazer a palavra da indústria para com o Ministério Público e trazer principalmente as inovações, né? Tudo que a gente traz de fora, os grandes fabricantes, conseguir demonstrar para o Ministério, para a sociedade, a importância desse mercado de saúde para que a gente possa suprir a nossa população. E a CBDL, um grupo de empresas que tem um intuito único, né, que é ser representado junto às entidades importantes e que se fazem necessárias no Brasil para que a gente possa ter a nossa operação legalizada e dentro de todas as leis de compliance que são necessárias, né? Só existe um tipo de negócio limpo e transparente. Muito bem, e sem dúvida alguma, essa é uma das lutas do setor da saúde, né, da CBDL, de todos vocês, né, justamente essa transparência, né, essa ética nos negócios. Parabéns, Paulo, é isso que o Brasil precisa, esse é o exemplo que fica realmente. Paulo, eu sou escritor, sou biógrafo, e para mim, né, então conhecer histórias, né, é o que eu amo fazer na vida e ninguém passa ileso aqui. Então eu queria que você contasse inicialmente um pouco da tua biografia. Bacana, né? Porque, como você falou no início, eu sou engenheiro eletrônico de formação. Sem dúvida, e desde que iniciei minhas atividades trabalho no setor de healthcare, né? Iniciei em 1991, já se vai muito tempo,
como estagiário também de uma multinacional. Comecei na parte de in vivo, ou seja, equipamentos de diagnóstico, tomografia, ressonância, ultrassom e tudo mais. E dali fui galgando postos, né, de estagiário a cargos executivos. Em 2010 já iniciei também trabalho com a parte de in vitro, né, a parte laboratorial, então já tenho uma certa experiência aí nessa área também há bastante tempo. Lá em 2001, mais ou menos 2002, eu já comecei também com a América Latina, então já estou mais de 20 anos trabalhando com toda a região, uma região bastante complexa que tem suas diferenças, apesar de 22 dos 23 países falar espanhol, existem grandes diferenças culturais, né, políticas de saúde, então compreender essas nuances leva tempo, e eu continuo aprendendo, não posso te dizer que sou um expert em América Latina, porque a gente aprende o tempo todo. E em 2019 eu me juntei aqui a GEM para liderar o grupo aqui na América Latina, num plano de crescimento, né, da empresa na América Latina. Tive responsabilidade de fazer o drive da empresa durante a pandemia, né? Nós, um dos líderes mundiais em PCR, tivemos uma responsabilidade grande de trabalho, né, de combate à pandemia junto com os nossos clientes e fornecedores. Foi realmente um momento único da história, creio que para todos, e nós tivemos aí um papel, creio que bastante positivo junto à sociedade brasileira e latino-americana no combate dessa doença. Perfeito, Paulo. Essa atuação, né, em diferentes países, com diferentes políticas e culturas, e também, em especial, né, áreas econômicas, a gente vai abordar, é um dos pontos que eu queria abordar com você, mas você nos deu um gancho importante aqui sobre a pandemia, né? Qual a maior lição, né, que você acredita que aqui a gente tirou, e o Paulo também tirou desse processo da pandemia? Foi importante, primeiro, como a empresa decidiu se portar durante a pandemia, globalmente, e também nós aqui da mesma forma no Brasil e na América Latina. Nós tínhamos um lema que era não deixar ninguém para trás, né? Claro, dentro das possibilidades, porque mesmo que nós tivéssemos uma fabricação 50 vezes maior, nós não teríamos condições de suprir todo o mercado, assim como nenhuma empresa, né? É simplesmente impossível, dada a magnitude, mas nós decidimos racionalizar toda a produção, principalmente de PCR, num primeiro momento, para que minimamente os nossos clientes fossem atendidos. Então, algo que nós decidimos também aqui na região e no Brasil, nós não atendemos novos clientes que nos procuravam, para que nós pudéssemos suprir o máximo possível dos clientes que já eram conectados aqui a gente. Perfeito. Outro ponto importante, comunicação o tempo todo. Toda semana, na segunda-feira, nós tínhamos uma reunião global para decidir como iríamos distribuir a fabricação da semana anterior pelo mundo. E na segunda-feira à tarde, eu tinha uma reunião com todos os meus membros gerenciais da região América Latina para distribuir aquela parte que nos era devida dentro da região. Então, com isso, e claro, toda esta comunicação era feita com os clientes o tempo todo, né? Olha, eu posso daqui a uma semana te suprir tantos kits, daqui a 2 semanas tantos kits, ou seja, eu tinha uma programação. Obviamente não era o que muitos clientes queriam escutar, mas eles tinham a informação, né? Sabiam que poderiam contar com a QIAGEN naquele momento, naquela data, com aquela quantidade. Eu acho que isso foi fundamental num primeiro momento, quando começou a primeira onda, porque todos estavam ainda inseguros e não tinham todas as ferramentas na mão, que foram sendo construídas nos 2 anos, né? Por outro lado, a QIAGEN, ela tem um poder de reação muito grande, e ela lançou vários produtos durante a pandemia para os testes. Então, isso também foi muito importante, porque nós viemos com várias soluções durante a pandemia que foram aumentando, primeiro, a nossa possibilidade de entregar mais testes e testes também mais automatizados.
Aí também importante a atuação da CBDL junto ao Ministério para que fossem liberadas também esses novos testes em caso de emergência, né? Para que nós não tivéssemos que esperar todo o registro, né? 2 anos, 3 anos de registro, aquela coisa toda, que perderia todo o sentido. Então, isso realmente foi algo vital para que a gente pudesse chegar à população, né? Informação e conexão junto aos nossos clientes. Outro ponto importante, decisão desde o dia 0, que nós não aumentaríamos nenhum preço, nós continuamos aplicando exatamente os mesmos preços que nós aplicávamos. Não é momento de fazer revenue em um momento de pandemia, né, de jeito nenhum. Mesmo sendo vítima de outras empresas que muitas vezes oneravam seus preços. Exatamente, né? Houve e está havendo, né, esse aumento de insumos a partir de 21, 22, por uma série de motivos, mas eu creio que o espírito de união do meu grupo, foi muito grande. A experiência de trabalhar completamente home office base foi super bem sucedida, né? Eu declarei home office no dia 13 de fevereiro de 2020. Eu estava voltando de uma reunião de trabalho de Dubai e eu percebi que tinha muita gente usando máscara. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Isso foi em janeiro. Quando eu cheguei, final de janeiro, quando eu cheguei aqui, que eu vi que a coisa estava começando a entrar na Europa, eu falei, gente, todo mundo para casa. Todo mundo para casa, vai vir uma responsabilidade grande para nós, a gente tem que cuidar primeiro da nossa saúde para poder cuidar da saúde dos outros. Então, o time trabalhou super bem, soube entender a importância de cada um no processo, né, de entrega de kits e toda a complexidade junto ao Ministério da Saúde e junto aos nossos clientes, e todo mundo entregou aquele quilômetro a mais, aquela extra mile, né? E tanto que, e vem brindando todo o trabalho do time, já há 3 anos seguidos, tanto aqui no Brasil como no México, nós somos considerados Best Place to Work no mercado, né? Já ganhamos 3 vezes seguidas aí premiação, o que nos deixa muito honrados e mostra que o time se sente engajado e sente e tem sentido no que está fazendo, né? E eu acho que é por isso que até hoje eu estou em healthcare. Eu acho que trabalhar em healthcare não é simplesmente um trabalho, né? Você tem uma missão. Eu gosto sempre de dizer, eu penso que eu sou parte de um processo de cura e eu estou ali no meio desse processo e eu sou parte do Lego, né? Eu digo eu que a Gen, eu empresa, eu Paulo Gropp, né? E isso faz com que a gente trabalhe com mais vontade, com mais afinco, com mais propósito. Eu acho que a palavra do momento é propósito e é justamente isso que todo o grupo aqui exala, é esse propósito. Perfeito. Parabéns, Paulo, até porque você se refere muito a nós, né? Então, eu acho que, né, isso é muito importante, realmente, mostrando a importância do grupo, né? Da mentalidade coletiva, né? E, Paulo, particularmente para você, qual foi a grande transformação da pandemia? Para mim, realmente, a minha primeira grande dúvida era, ok, teremos IT para suportar todo o pessoal em casa trabalhando? Essa era a minha primeira preocupação. E tudo funcionou super bem, né? Funcionou super bem. Minha segunda grande preocupação e lição disso tudo era como liderar um grupo à distância, sem nenhum contato durante quase 2 anos, né? 1 ano e meio, pelo menos, primeiro sem viajar por toda a região, né? Sem viajar pelo Brasil, sem ter contato direto com os clientes, né? Eu gosto do face-to-face, eu gosto de interagir com o cliente e saber o que está acontecendo no ecossistema do cliente, né? Para tentar entender as dores do cliente e tentar ajudar e suportar. Eu acho que isso é fundamental e isso não muda, né? Mas nesse período de 2 anos, isso era impossível.
Então, como interagir com o nosso grupo, como interagir com os clientes, como interagir com a Casa Matriz, como interagir com os nossos distribuidores na América Latina de forma assertiva, e que todo esse grupo continuasse conectado com aquela vontade de entregar, entendendo a dor do seu companheiro do outro país, né? Durante muitas vezes, nessas reuniões de segunda-feira que eu comentei antes, o gerente do México falava assim para o gerente do Brasil: poxa, será que você não pode me dar 3 kits a mais, porque eu estou com esse problema nesse cliente? E existia essa negociação, mas uma negociação super do bem e positiva. E isso me deixou super contente. Ali eu vi que realmente houve um amadurecimento do grupo de uma forma estrondosa, né? E com a diminuição, depois a volta parcial aos escritórios, a gente enxerga que essa conexão ela continua e cada vez mais forte. Então, para mim, as grandes lições foram essas de, primeiro, de um dia ao outro, tudo virtual, e depois como fazer o engajamento à distância, né? Como ter, eu acho que a conexão de confiança entre o grupo e também com os clientes e também com a Casa Matriz, para que a gente pudesse ajudar da melhor forma possível a população que estava num momento, e aí eu me coloco aí também, né? Também sou população, você também, família, né? Se colocar no lugar do outro e tentar sempre achar soluções, não esperar para o dia seguinte. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje que vai fazer diferença na vida da população nesse momento que está precisando, né? Eu acho que esse clique, eu acho que estava na cabeça de todo mundo. Perfeito, sem dúvida, né? Um período tão difícil como a pandemia, apesar de toda a catástrofe que causou, deixa realmente grandes fortalecimentos, redirecionamentos, reinvenções, né? E principalmente união, que eu acho que você trouxe bastante aqui. Paulo, conta um pouquinho mais, então, assim, sobre a QIAGEN, né? Pelo que eu vi, é uma empresa alemã, criada em 84, com sede em Hilden, na Alemanha, mas fala um pouquinho da estrutura, das unidades fabris, produtos principais. A QIAGEN, ela surgiu de uma startup dentro da Universidade de Düsseldorf como um spin-off de research, de pesquisa, né? Que é realmente o nosso DNA, né? E a empresa, ela é reconhecida mundialmente, por isso eu brincava com você no início da caixa azul, que é o kit de extração de DNA, e a caixa vermelha, que é o kit de extração de RNA, né? Se você lembrar lá de trás das aulas de biologia, né? Começou com isso, né? Com extração de DNA. E aí a empresa foi se desenvolvendo, saiu da startup, iniciou como empresa. Hoje nós temos 3 grandes linhas de atuação no mercado. Uma que continua sendo a parte que nós chamamos de Life Science, que é primordialmente pesquisa, né? Que é alguma coisa como 40%, 45% do nosso negócio. Nós temos uma outra business area que a gente chama de laboratorial, onde nós entregamos ensaios e kits para que sejam feitos exames na população em geral. E uma terceira perna, que nós chamamos de QDI, que é a parte de informática, né? Nós temos o nosso lema é Sample to Insight, porque você prepara a amostra, você enriquece a amostra, você extrai o DNA, o RNA, você depois vai fazer sequenciamento genético e tudo mais, e isso tudo é muito complexo. E isso tudo traz um monte de dados, mas como é que você transforma todos esses dados em informação, e informação relevante para que os médicos possam utilizar isso nos seus tratamentos, né? Então, esta parte de informática, o QDI, ele junta todo o processo, né, para entregar uma informação que seja realmente relevante para o médico, para o especialista, para o pesquisador, para quem está trabalhando, seja com oncologia ou qualquer outra área. Paulo, e como é a atuação da QIAGEN dentro da área da saúde pública?
ótima pergunta, e é algo que a gente se preocupa muito, né? Nós somos, inclusive, parceiros da OMS, e estamos, na grande maioria dos países, com programas de saúde pública. Algo que a gente iniciou há alguns anos atrás aqui no Brasil, primeiro para tentar colocar no rol de exames da ANS, são os exames de tuberculose latente, né? Eu não sei se você sabe, 1 em cada 4 pessoas no mundo tem tuberculose latente, que pode aparecer, pode sair, pode se fazer nociva ou não, né? E principalmente nos países em desenvolvimento, com condições precárias e tudo mais, isso vem de uma forma muito severa, né? Há 1 ano e meio atrás, praticamente 2 anos, nós pudemos mostrar para a sociedade brasileira e para o Ministério da Saúde a relevância desses testes, né? E hoje nós somos parceiros do Ministério da Saúde num programa de tuberculose latente, né? A nossa atual ministra da Saúde, que é uma grande expert em tuberculose e que é filha da Fiocruz, né? Ela é uma grande, ela levanta esta bandeira da erradicação da tuberculose no Brasil, e nós trabalhamos realmente muito em parceria com o Ministério da Saúde para que isso realmente possa ser viável nos próximos anos, né? Nós, inclusive, criamos vários instrumentos para treinamento do pessoal, porque você pode imaginar a complexidade de você distribuir testes para todos os estados, e isso daí para os municípios, pessoas que têm que ser minimamente capacitadas para recolhimento das amostras e tudo mais. Então, o trabalho, né, não é somente você vai lá e ganha uma licitação, entrega o produto e muito obrigado, né? Você tem que estar realmente junto com o Ministério para que esses exames sejam realmente utilizados e sejam dados os resultados devidos, e com esses resultados você ter uma política de saúde para a tuberculose, né? Se você quer erradicar uma doença do país, um país do tamanho do nosso, você tem que ter esse centro de inteligência, senão você não consegue, né? E, por outro lado, também já está no rol da ANS, os planos de saúde também já incorporaram esse exame, e a gente vê um crescimento bastante importante desses testes no Brasil. Parabéns, Paulo, porque é um grande desafio, né, erradicar uma doença que, pelo que você trouxe aqui, né, acomete 25% da população brasileira. Então, é uma luta árdua. Exatamente. E, Paulo, assim, tem pontos que a gente, né, uma empresa que atua mundialmente, precisa mudar, uma cultura organizacional, ela não muda, mas ela se transforma e tudo mais. Mas tem pontos que não se mexem, né, que são os valores, né? Quais são os valores fundamentados daqui a gente? Você falou uma coisa muito importante. O jeitão, né? O jeitão da empresa, o jeitão não muda, né? Eu acho que um pilar importante da empresa é a pesquisa, ela nasceu daí, né? Então, é uma empresa de inovação no seu DNA, né? No DNA da empresa está a inovação, está a pesquisa, está o perguntar por quê, o como, né? Sempre aquela vontade de saber mais, e estar junto dos grandes pesquisadores. Eu não quero te mentir, mas eu creio que pelo menos nos últimos 15 anos, todos os prêmios Nobel de Química e Biologia utilizam produtos e soluções da QIAGEN e se orgulham disso. As fotos deles para o prêmio Nobel são com as caixinhas azuis atrás deles, né? Então, assim, nós estamos realmente conectados o que podemos fazer mais pela saúde. Esse é um ponto, acho, fundamental da empresa. E também agora um viés de crescimento, né?
A QIAGEN hoje é uma empresa de mid-cap, uma empresa média, né, de um faturamento ao redor de 2 bilhões de dólares por ano. E como transformar essa empresa no mid-cap para um big-cap, né? Como crescer? Então, o nosso CEO, Thierry Bernard, lá em 2019, antes da pandemia, ele lançou alguns pilares de crescimento, né, para a empresa, e a empresa investe fortemente nisso, né? E que são os mercados onde a gente vislumbra que vão ser os grandes drivers do futuro, né? E aí entra, por exemplo, testes sindrômicos, né? Novas plataformas de carga viral, né? Continuando com o Sample Tech, que é a extração, que é o DNA da empresa, a extração de DNA, né? A tuberculose, que é algo realmente que não afeta só a América Latina, afeta a todo o globo, né? Uma nova fronteira que são os equipamentos de PCR digital, né? Então, agora, todo mundo sabe o que é PCR, né? Eu costumo brincar que nós temos 7 bilhões de experts em PCR depois da Covid, né? E esse novo passo, né? Esse novo degrau, que é o PCR digital, vai trazer também ganhos enormes em novos testes, novas possibilidades. E algo que a gente trabalha muito forte há muito tempo, nós somos o principal parceiro das grandes farmas, trabalhando junto com elas para a descoberta de novas drogas, seja para oncologia ou outras doenças, né? E trabalhando de uma forma onde nós vamos... A ideia é que as farmas encontrem tratamentos customizados para o indivíduo, né? Porque hoje nós temos drogas, né? Seja ela para dor de cabeça, para dor de estômago, do que seja, que são gerais, né? Pode funcionar para você, eu tomo a mesma droga, o mesmo remédio, não funciona para mim, né? Então, hoje, o grande vetor das farmas é encontrar grupos de indivíduos que têm especificações de DNA parecidas, e para esses indivíduos um tipo de droga é mais positivo, enquanto que para outros não. Então, cada vez mais você vai focando esses tratamentos. E o nosso papel nisso são justamente esses testes moleculares, né, sequenciamentos genéticos, achando esses grupos de indivíduos, né? Porque esse é o grande impulso, né? Você saber como achar aquele tipo de indivíduo que tem um certo tipo de características de DNA do seu sequenciamento, para que aquele tipo de droga realmente seja eficaz, né? E claro, com isso também, quanto mais você vai sequenciando, e daqui a pouco todos nós seremos sequenciados e teremos a nossa informação, isso também barateia os custos dos tratamentos, que hoje realmente ainda tem um custo mais elevado, mas também já são mais eficazes, né? Hoje você escuta muito falar de imunoterapia, né? Que é justamente o começo desse caminho. Você sequencia o paciente, você entende como está, quais são as características daquele paciente, e agora está começando uma outra ponta, que é sequenciar o câncer. Porque a gente começaram a entender que o câncer ele é um câncer de pulmão, mas não é o mesmo câncer de pulmão seu ou meu. Ele tem características diferentes. E dependendo disso, ele ataca de uma outra forma. Então, estão trabalhando as duas pontas, o paciente e a doença, para você conseguir ter realmente o melhor tratamento. E a gente já começa a enxergar nesses tratamentos imunoterápicos que a curva começa a mudar de lado, né? Eu li um paper semana passada que falava que realmente nos próximos 20 anos nós teremos a cura de vários tipos de câncer, coisa que talvez fosse impensável há algum tempo atrás, né? Então já estão prevendo isso. Então é algo que a gente trabalha forte e nos orgulha muito, né? Infelizmente, a parte de farma na América Latina, ela não é tão voltada à pesquisa, né? Ela é muito mais voltada à fabricação de drogas, remédios e tudo mais. Mas eu creio que, principalmente o Brasil, que tem muitas
muitas empresas brasileiras de farma vão acabar entrando nesse caminho também, não só do genérico, mas também da pesquisa, né? Eu acho que é algo que naturalmente vai aparecer. Perfeito. Olha, Paulo, por tudo que você trouxe, né, por ver essa avidez, essa preocupação, essa intensidade, né, de trabalho de vocês, nós, né, do lado de cá, ficamos muito tranquilos, né, porque a gente sabe que vocês estão olhando, né, cada um dos 7 bilhões ou cada um dos mais de 200 milhões aqui, né, com muita atenção. E isso realmente para nós, né, consumidores, ou que acabamos automaticamente absorvendo, toda essa intensidade, né, de tecnologia que você desenvolve, isso é muito tranquilizador. Paulo, quero te agradecer demais, uma conversa muito enriquecedora, né, sem dúvida alguma. Parabéns pela tua história, pela Qiagen, né, que a gente observa, né, são duas histórias de grande qualidade e capacidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para a gente aqui no programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Não, primeiro eu queria te agradecer, foi um bate-papo super gostoso e positivo, né? É importante a gente mostrar o que a gente está fazendo. Eu sempre falo para o meu pessoal, não adianta você fazer, você tem que mostrar que está fazendo também. Verdade, né? Verdade. Para que a população, para que o mercado entenda realmente que nós somos parte daquele processo de cura que a gente estava comentando antes, né? Para mim é uma grande alegria liderar esse grupo. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que genuinamente se preocupa com a saúde pública, né? Que genuinamente se preocupa em trazer respostas para as perguntas que ainda não foram respondidas, de não se contentar simplesmente em entregar kits, mas realmente sempre olhar para frente. E isso nos move, né? Move todo o grupo aqui e com esse intuito que a gente todo dia acorda com um sorriso e com vontade de fazer um pouquinho mais. E só falando, como você estava falando antes, não tem o lado de lá, o lado de cá, né? Nós estamos do mesmo lado, porque todos nós, no final do dia, somos pacientes. E é desse jeito que a gente se enxerga, né? O que eu posso fazer hoje para que eu ajude o outro, porque no dia seguinte eu posso estar no lugar dele, né? E se fosse a minha mãe, se fosse a minha filha, se fosse a minha esposa, se fosse o meu irmão, o que eu posso fazer? Eu acho que esse sentimento ele é importante para a gente ter o gás suficiente para bater de frente com os problemas do dia a dia, né? Nem tudo são flores, claro que não, mas como realmente a gente conseguir dar aquela respirada e falar, não, vamos em frente, que isso aqui é importante, isso aqui não pode parar, isso aqui não pode ficar para amanhã. Perfeito. Olha, Paulo, muito lindo o que a gente ouviu hoje, né? Muito bonito e principalmente inspirador, né? Foi um grande aprendizado que nós tivemos hoje. Muito obrigado. E olha, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado. Obrigado, Paulo. Obrigado, um abraço. Outro. Esse aqui, então, Paulo Gropp, ele que é vice-presidente da Qiagen para a América Latina, trazendo aqui, né, uma aula de gestão, né, e principalmente muita tranquilidade para nós que consumimos, né, que somos, sem dúvida alguma, salvos ou temos vidas prolongadas graças, né, à intensidade da inovação, da tecnologia da saúde. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Inscreva-se no canal, dê o seu like, mande comentários, sugira pautas, enfim, que nós estamos aqui fazendo um programa. Não só, já falei, né, que não é só para você, é por você. Obrigado, pessoal, e até o próximo Diagnóstico por Dentro do Mercado. Tchau, tchau.